Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal. Aqui é o canal onde a gente traz problemas da vida real com soluções através de ferramentas do universo digital. Hoje é o último vídeo desta série sobre essa consultoria realizada para o agronegócio. E nós realizamos ela em várias etapas e hoje a gente traz então esta metodologia através da criação de um modelo em matemática pura. Você aqui viu o desenvolvimento desta consultoria através da aquisição de dados em uma prototipagem com diversas iterações. Depois transformamos esses dados em informações através do Excel, onde nós pudemos então analisar o ajuste de curvas e como isso é feito na prática. Aprendemos também como é que se dá essa metodologia para que a gente entenda qual é a melhor curva que se ajustaria àquela condição. E no último vídeo nós vimos o processamento de todos esses dados no Python. Muito rápido, um processamento que demorou aí décimos de segundos, mas sem não antes saber de como é feito tudo na prática. Aquisição de dados, transformação de dados em informações importantes, para que nos dê a melhor, ou que nos dê as melhores possibilidades para a decisão. E ao final desse vídeo, você será capaz então de identificar o que é uma consultoria realizada através de uma maneira purista, que a gente vai ver hoje, de um modelo que não tem erros, que ele traduz este problema no que seria o pensamento de Deus. E aí então a gente compara este modelo, que não tem erros, com todos os outros dados que a gente fez, gerou, e com informações de cada uma dessas metodologias. E aqui vai ser muito interessante, porque muitas vezes a gente despreza o mais simples e você vai se surpreender com o que a gente verá aqui ao final desse vídeo, quando compararmos com cada uma dessas metodologias. Eu tenho certeza absoluta que, assim como eu, você diria: vamos optar por ajuste de curvas. Aquela brincadeirinha que nós fizemos lá foi só uma brincadeirinha. Vamos esperar o final do vídeo. Você vai se surpreender. Eu me surpreendi. Um modelo que, assim como este aqui, não tem erros. Brincando. Gamificado. Prototipagem. Então, cuidado. O que a gente verá aqui hoje, e eu sugiro que você estude, me atormentou durante muito tempo. Eu estava lá no meu primeiro dia de aula na faculdade de engenharia e o professor então lá apresentou o que a gente verá hoje. Eu, como havia feito um colégio estadual, você deve ter ouvido lá nos vídeos anteriores, eu simplesmente nunca ouvia falar. Nunca... O que é isso? Aliás, eu falei pro rapaz, que é essa que eu nunca ouvi falar? Ele falou: cálculo diferencial integral. E eu nunca vi então ouvido falar desse tal cálculo diferencial integral. E aí fomos primeiro ano, segundo ano, e eu levantando a mão: professor, para que serve isso? Professor, para que serve isso? Imagine qual foi a minha surpresa quando eu consegui então implementar esse modelo lá em 1991 nessa consultoria, nessa propriedade, para esse empresário que obviamente já enxergava essa coisa do Big Data, dos dados, ou do Data Driven Management, como você quiser chamar, porque na faculdade eu não aprendi dessa forma. Então vamos lá. Eu não vou entrar em detalhes sobre como é feito esse cálculo diferencial integral, mesmo porque é uma oportunidade para que você também estude isso. Mas a gente vai começar de uma maneira extremamente simples. Veja só. Olha só que curioso. Tá? Nós temos aqui um gráfico que representa o seguinte: o espaço
em função de um tempo. E aqui, no eixo das ordenadas, nós temos o tempo, expresso em horas, aqui em quilômetros. E aí, o que acontece? Eu vou lá e começo a medir, então, o espaço que esse carro percorre a cada 1 hora. E na hora 0, ele está no ponto inicial. Na hora 1, ele percorreu 3 quilômetros. No tempo 2, ou seja, depois de 2 horas, ele havia percorrido 6. Na hora 3, diz aí no comentário quanto ele percorreu, pessoal. Essa é fácil, hein? Essa é fácil, hein? Olha lá, inicial 00, né? Não existe um intercept ali. Então, obviamente que a gente tem aqui o 9. E aí a gente tem então este comportamento que é uma reta. Olha só, lindo, muito lindo. E René Descartes, lá em 1637, nos apresenta esse tipo, então, não vai xingar a mãe dele. Eu já fiz isso muitas vezes e peço perdão. Olha que brilhantismo da parte dele. E ele então nos mostra o seguinte, que se eu quiser estudar esta variação, né, então um delta S num determinado delta T, eu vou ter uma condição média. Então vamos lá, como é uma reta, esse delta T sobre esse delta S sobre delta T serão constantes. Então olha só que legal, delta S no espaço, então vamos de 1 a 0, vai, vou de 0 a 1. Então aqui, delta S, no 1 eu tenho 3, não é isso? No ponto 1, aqui eu tenho 3, menos 0, sobre o 1 menos o 0. Então eu tenho 3 quilômetros a cada 1 hora. E o que significa dizer, de uma maneira muito simples, é a cada hora que eu vou medir, ele vai percorrer 3 quilômetros, o que é muito fácil de enxergar aqui. Então 3 na hora 1, 3, depois mais 6, depois mais 9 e assim sucessivamente. E esse delta S sobre delta T, se a gente lembrar o que é o quilômetro por hora, eu posso chamar esse delta S sobre o delta T de uma velocidade média. Não é isso? E se eu quiser descobrir então esses dados, lembra do slope da curva que eu comentei? Eu então, tendo o slope da curva em cada intervalo, eu tenho os dados médios naquele intervalo. Só que aí tem um problema, né? A gente está estudando essa consultoria e não me interessa o valor médio. Eu quero aquele ponto lá, que é aquela função que daqui a pouco a gente vai ver como é que se desenvolve. Eu quero ter o ponto, aquele ponto lá, que era o ponto de mínimo. E aí então, o que esse camarada faz? Se eu tinha um delta, não é? Aqui um delta S e um delta T, o que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir esses deltas de maneira que este delta fique tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que eu consigo o dado no ponto. E se eu tenho o dado no ponto, eu tenho o valor então instantâneo daquela informação. E é isso que eu quero. E olha que curioso, pessoal.
Se eu tenho uma velocidade média constante de 3 km por hora, significa dizer que se eu tivesse um ΔV sobre um ΔT, ou seja, eu quero descobrir qual é a variação desta velocidade no tempo. Como a velocidade aqui ela é constante, 3 km por hora, eu tenho uma reta aqui, eu teria então uma aceleração, a variação dessa velocidade no tempo, não é isso? Que seriam tantos quilômetros por hora em uma hora, não é isso? E eu teria o quilômetros por hora ao quadrado, ou metros por segundo ao quadrado, como você preferir. Neste caso aqui, ele seria igual a zero. Então, olha que interessante. Isso aqui nos dá condições, então, a entrar já no que viria a ser esse trabalho lá no discurso dos métodos por René Descartes. Qual que é a curva dessa reta? E eu não vou... Olha lá o vídeo anterior, a gente já definiu isso, você sabe como fazer. Agora você sabe ajustar essa curva. Essa aqui especificamente e outras tantas. E que trabalho maravilhoso, porque aqui é muito simples. Duas incógnitas, não é? Você tem dados suficientes, não precisa nem fazer no Excel. Faz na mãozinha lá como a gente fez. Mas vamos então aqui para o paralelo de René Descartes. Então, esta curva aqui, eu poderia chamar o seguinte, de S de t, não é? Uma função de espaço em relação ao tempo. Então, tudo aquilo que eu ouço de tempo vai me dar um espaço de 3 vezes o meu tempo. Vamos ver se funciona? Então, olha lá, exercício lá que a gente deu lá atrás, você já viu, com certeza. Se não viu, veja lá atrás. Tempo zero, eu ouço zero e vou falar zero, 3 vezes zero, zero. Eu ouço tempo 1, 1 hora, 3, olha lá, tempo 1, 3. O último, põe aí nos comentários, quanto que é tempo 2, eu ouço 2 e falo, coloca aí nos comentários, 6. E o que René Descartes fez é, assim como uma bula é extremamente importante, essencial e necessário para a solução de algumas enfermidades, onde eu vou lá, leio, recomendo, vejo lá e a gente ali analisa o trade-off, ou seja, quanto me faz bem versus aquilo que teoricamente seria o efeito colateral. Aqui nós temos a mesma coisa. A gente começa a mapear o que seriam então as derivadas. Então esse delta, lembra que eu falei? Este delta fica extremamente pequeno e ele vira um del, um infinitésimo. E ele diz, então, que essa variação de S em relação a um tempo é uma derivada. A derivada do espaço em relação ao tempo. A variação do espaço, dessa função espaço, em função do tempo. Neste caso aqui, e ele também poderia ser representado de várias formas, tá pessoal? Um S ponto, um D, S, ó, o Dzinho, ó, ficou pequeno, sobre um DT, todas simbologias que a gente pode utilizar sem dificuldade ou problema, nem se assuste com isso, tá? Eu acho lindo essas coisas aqui, mas agora você desce redondo, não é? Agora desce redondo. E ele diz o seguinte, que para uma função S que tem 3dt, ou seja, elevado a 1,
Vamos usar essa aqui, ó, ds sobre dt, será o seguinte, pessoal, esse menos 1 passa, esse mais 1 passa multiplicando aqui na frente, vezes o 3, que é uma constante, e o t, que era mais 1, eu subtraio 1. 1 menos 1, 0. Então, o ds sobre o dt, que seria a minha variação, ele passa a ser 3 sem o t, que está lá elevado a 0. Será que bate? Então, a variação do s em relação ao tempo, 3. Será que bate? Será que bate, pessoal? Este é o dado instantâneo. Então, para cada ponto desta curva, eu consigo, então, agora, determinar qual é o valor instantâneo dele. E, pessoal, e se fosse... Nós falamos que aqui eu tenho uma velocidade, não é isso? Vamos derivar novamente? Pessoal, se você tem dúvidas, procure estudar essa bagaça aqui, tá? Cálculo diferencial integral. Vai lá no básico, estuda o slope da curva, intercept, vê como é que isso se dá, vê o delta, calcula o delta, depois começa a brincar com as derivadas. Você vai ver como é importante isso para sua vida nesse tipo de consultoria. E se o cara falar que você não precisa disso, foge dele. Apertador de botão, vai lá e assiste no vídeo anterior. É apertador de botão? Tá bom, então vai lá apertar botão. Vai lá apertar botão. Então vamos lá. Que é vezes t elevado a 0. Lembra como que era o conceito? O 0 passa multiplicando, 0 vezes alguma coisa. Então meu dv sobre o dt, que é a aceleração, é igual a 0. Olha que lindo. E este então seria o cálculo diferencial integral. Olha que curioso, pessoal. Olha que curioso. Assim que a gente teve o início aí dessa coisa da pandemia, e se vocês quiserem depois, deixa aí no comentário para quem quiser, uma empresa do setor de saúde entrando em contato com a gente, ele se preocupou com a questão, vendo infelizmente as coisas pelo mundo, com essa coisa de como fazer um melhor atendimento, principalmente se tratando de UTIs. Vocês devem se lembrar, um período muito triste para todo mundo. Lamento quem perdeu aí ente querido. Muito triste mesmo, pessoal. Muito triste. E lá então uma empresa de saúde fez lá um sequenciamento, muito preocupada com um bom atendimento aos seus pacientes, um trabalho sobre sequenciamento de leitos de UTI. Eu não vou entrar em detalhes, depois se vocês quiserem, escrevem no comentário, eu deixo o link para vocês, para que vocês leiam. Está lá o artigo feito há mais de 2 anos. Para quem quisesse usar, bastava conhecer o seguinte, bastava conhecer 2 curvas para fazer a consultoria. E por isso que eu falo, se você conhece, você faz. Depois disso, muitas vezes, mas o que é isso? O que é isso, meu amigo? O que é isso? Você faz o quê? Sou cientista. Cientista de quê? De dados. Ué, mas você usa o que então? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Bom, tem essa curva aqui, ó. Quem sabe que curva é essa, escreve aí. Escreve aí, pessoal. Menos 3σ mais 3σ. Que se relacione com essa outra curva aqui, ó. Oh, ficou péssimo. Tá?
Eu não vou falar que curva é essa aqui agora não, mas eu quero que você escreva que curva é essa aqui. Vou dar uma outra dica aqui, dica importante. Uma é derivada da outra, uma é integral da outra. E se você quiser sequenciamento, se você não souber que curva é isso, que curva é aquilo, eu garanto para você que nesse universo de Big Data você não faz. Você vai aprender aqui como é que se faz. Você vai conhecer em detalhes dedução dessa curva, dedução daquela curva, integral e derivada dessas curvas. E você faz diversas construções. Quer contratar bem? Quer contratar bem? Você que faz contratação sazonal, sabe aquela coisa? Olha, determinado período do ano você tem que contratar muita gente. Depois acaba aquele período, você tem que dispensar aquelas pessoas que não houve interesse. Quem que eu contrato, pessoal? Diz pra mim, quem que eu contrato? Você vai contratar aquele que te põe no pau depois? Aquele canalha? Sim, porque eu estou falando de empresa séria, estou falando de empresa que respeita o funcionário, que paga tudo direitinho, que honra com seus compromissos, mas tem canalha por aí. Tá? Então se você é canalha, você não merece entrar nessa empresa. E a gente diz quem é o canalha. Tá? Então não tem essa. Quer contratar bem? Eu vou te dizer, contrata primeiro esse. Oh! Chegou a curva dos canalhas. Chegou a área dos canalhas. Tá? Chegou. Aqui. Pode contratar. Mas tem aqui uma área de incerteza, né? Meu amigo, tem uma área de incerteza. Como é que você define isso? Consultoria de... Libera ou não libera o empréstimo para esse sujeito? Você libera ou não libera? Você sabe isso. Se você sabe como fazer, você vai fazer. Vai recomendar. E sua empresa certamente vai fugir dos canalha. Entendeu? Canalha não tem vez. Tá bom? Então canalha não tem vez. Mas escreve aí nos comentários que curvas são essas. E aí você, então, através do cálculo diferencial integral, a gente resolve esse tipo de consultoria. Tá lá, escreve aí se você quer que deixe, eu vou deixar então o link lá do artigo que foi escrito. Então vamos lá, lembra lá do nosso problema, vamos pro probleminha, você vai ver que indolor, uma delícia de resolver, todo mundo fica feliz. E o que é melhor? O que é melhor? Esse é o desejo do matemático purista. Não é meu caso, não sou matemático purista. Vou precisar de dado para resolver? Não. Preciso das restrições. Restrições diferente de dados. Dados. Então aqui você já vai passar a entender o seguinte. Matemático purista, por isso que ele torce um pouquinho o nariz para essa coisa de Big Data, porque a gente constrói modelos que não se adequam perfeitamente àquela condição. Neste caso aqui a gente não precisa de dados. Por quê? Eu vou construir a função. Eu vou construir a função junto com você. Nós vamos construir juntos. Juntos. Lembra? Este lado encostado na parede. E se você não assistiu os vídeos anteriores, assista. Aqui, quando a gente concluir este vídeo, você verá o efeito de uma boa prototipagem. Um método muito simples, sua criança lá do colégio faz e resolve esse problema melhor que adulto, que mexe com inteligência artificial, que usa rede neural com backpropagation. Tá? Então, vamos lá. Tá? Porque não sabe o que faz. Nada, rede neural é maravilhosa. Se você conhece os dados que você tem. Olha lá que legal. O que nós temos aqui? Este lado igual a esse. E eu tenho o quê? Uma área. Olha, pessoal.
Dado zero, hein? Dado zero. Qual que é a área? X vezes o Z. Não é isso? Não tem dado nenhum. Restrição, restrição, restrição. A área obrigatoriamente tem que ser 12. Senão não pego o contrato, lembra-se lá. Tampouco consigo lá o meu certificado do órgão para minha propriedade. Lembra, ela já tem 3 certificados. Você não vai querer perder esse negócio aqui se está querendo oferecer a consultoria para ele. E como que era o perímetro, pessoal? Perímetro. O perímetro, pessoal, é que me dava o custo, lembra? Aqui que está o meu carcanhar de Aquiles. Meu carcanhar está aqui, ó. Ixi. Né? Perímetro é igual a 2 vezes o Z mais o X. Tá fácil, hein? Precisa resolver? Precisa? Precisa, né? Então vamos lá. Vamos escrever aqui, ó. Então isso aqui é igual a 12. E eu sei que o meu Z, então, pessoal, é igual a 12 sobre X. Certo? Se o Z é 12 sobre X, eu tenho que o meu perímetro, olha lá, aparecendo em função de X. Então perímetro em função daquilo que eu ouço, que é o meu lado encostado lá na parede, lembra? A gente falou isso o tempo inteiro. Vai ser igual a 24, estou substituindo aqui, tá? Tem dúvida não, ó, só por aqui, ó. Põe aqui o Z. Sobre X mais X. Pessoal, olha que lindo. Olha que lindo, pessoal. Estamos traduzindo aquele tipo de construção naquilo que é o pensamento de Deus. Deus, segundo Ramanahan, quando constrói esse tipo de local para confinamento de gado, faz dessa forma. E a gente verá aí pela frente muitas outras consultorias usando o pensamento de Deus. Prepare-se. Prepare-se. Fraude fiscal. E eu estou aprontando uma para vocês. Estou aprontando. Se inscreve no canal que você vai ver como que é. Direto da praia. Por que tem a ver praia com fraude fiscal? Você vai saber. Só você vai saber. Só você. Não, só você e o Google. Porque o camarada que criou está lá dentro. Bom, mas vamos voltar aqui. Então, 24 sobre X mais X é igual a quem, pessoal? É igual a uma... Vamos chamar de f de x? Vamos? Então vamos. É um f de x. Tá? Precisa resolver, pessoal? Se eu tenho isso aqui, pessoal, então eu tenho meu f de x igual ao 24 sobre x mais x. Eu quero saber o seguinte, lembra lá que a gente precisa saber o slope da curva, e quando eu faço então aquele gráfico, e aqui está a dica de ouro, lembra que eu falei anteriormente? Um é derivado do outro, integral do outro. Olha lá, René Descartes, olha lá. Pessoal, quando eu derivo uma função, igual a zero, ele me dá o ponto de mínimo. Olha que brilhante, René Descartes. Muito obrigado, René Descartes. Vamos lá então. Quero saber que ponto é esse, pessoal. 24 vezes x menos 1 mais x. Vamos usar outra
f ponto de x, outra nomenclatura, só, é igual que menos 1, né? Lembra? Passa multiplicando menos 1 vezes 24 vezes x menos 1, menos 2. Mais, pessoal, x, aqui tem o mais 1, passa com 1, certo? X elevado a 0, então mais 1. Se eu igualar a 0, o que eu tenho? O ponto de máximo ou ponto de mínimo. Opa, ponto de máximo ou de mínimo. Cheirou outra consultoria. Cheirou outra consultoria, pessoal. Agora você sabe como fazer, não tem mais desculpa. Você agora sabe fazer 2 consultorias. O que você está fazendo aí que não... Pessoal, se você assistir todos os vídeos, meu amigo, você não... Olha, vai por mim. Assiste todos os vídeos. Chama aí o pessoal na sua empresa e fala que você vai mostrar para ele a importância dos dados na tomada de decisão. E explica para ele sem nem fazer consultoria. Eu garanto, assista aí 2 vezes cada vídeo e vai lá e explica. Eu garanto que você vai explicar. Eu garanto. Vai lá. Não seja como eu, não. Demorou para fazer tudo isso aqui. Vai lá, cara. Vai lá. Entendeu? Vai lá, pô. Vai lá. Então aqui, ó, menos 24 sobre x ao quadrado é igual a menos 1. Passa para lá. Então o x, pessoal, ó lá, passa para lá, é igual a mais ou menos raiz quadrada de 24. Tá? O x é igual a... Deixa eu pegar minha cola aqui. Qual que é a raiz de 24? 4,89. 4,9, vai. E eu substituo, você substitui onde você quiser, aqui, ó. Aqui, ó. Então z é igual a 2,45. Pessoal, este é o pensamento de Deus para esse tipo de consultoria. Se nós fizermos aqui o custo, pessoal, eu estou pegando a minha colinha aqui, custo, vou pagar aqui, tá? Só para a gente ir fechando aqui o nosso trabalho. O custo, pessoal, ficou em 9,79. Alguma unidade monetária. Mas a área, meu amigo, a área, 12, tá? E aí eu vou te dizer uma coisa, a área é 12. Essa função aqui, ela é perfeita. E tá aqui então, pô, a diferença do Big Data para uma matemática desse tipo. Eu vou ter condições de fazer isso aqui para todos? Não vou. Eu não vou conseguir fazer isso. E eu vou te dar um exemplo. Eu sou um cara muito cagão. E antes da consultoria, antes da pandemia, eu tive um compromisso lá nos Estados Unidos. Quando? Setembro. Alguém sabe? Setembro. Época de? Põe aí nos comentários. Época de? Época de furacão, meu amigo. Época de furacão. Aí chegou o dia de ir para lá. O que aconteceu? Pessoal, alerta máximo, furacão passando onde você vai. Alerta máximo. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Fui. Pancada de voo cancelado, um horror, pessoal, um horror. Para quem nunca viveu isso, não queira. E aí cheguei lá nos Estados Unidos, ô James, depois você anexa aí aquela foto lá que vocês conhecem. Eu não sei se tem um vídeo também, mas anexa lá. Aí vocês vão ver aí. Cheguei no Walmart, aliás, desci do avião, já não tinha mais ninguém no lugar. Fui pegar carro. Tinha carro? Não tinha carro, pessoal.
Depois fui pro Walmart. Tinha comida? Não. Pessoal, nunca vi Operação Gafanhoto em Walmart. Não tinha o que comprar. Não tinha. Você vai ver, vê aí as fotos. Vê aí as fotos. E aquilo me incomodou demais. Aquilo me incomodou demais. Aquilo me incomodou tanto que aí eu fui para 2 universidades de lá. Um dos compromissos era esse. E aí eu quis... Rapaz, eu falei, vocês sofrem tanto com esse negócio de furacão. Eu falei, porra, mas não tem ninguém... Desculpa aí. Não tem ninguém estudando esse trem? E tem estudando. Nós vamos conseguir fazer a equação, apesar da quantidade gigantesca de dados que a gente tem? Fala, pô, mas os caras acertam. Não acerta, meu amigo. Não acerta. Sabe quem que acerta? Sabe quem que... Você sabe aí? Põe aí no comentário. Você sabe quem que acerta essa bagaça chamada furacão? Pois é. Eu não sou bom no desenho, não vai dar risada. Sabe quem é que acerta? Pois é. Esse carinha aqui. Você sabe quem que é esse carinha aqui? Esse carinha aqui é um passarinho. Sabe de onde que ele é? Eu vou dizer pra você. Tá? E aí ele dá umas bandolas lá nos Estados Unidos, tá? E eles estão monitorando esse camaradinho aqui. Toda vez que ele pica a mula antes, pessoal, pica a mula junto. Pessoal, esse camaradinho aqui sabe. Ele não sabe como ele sabe que ele sabe, mas ele sabe que ele sabe que sabe quando vai dar furacão. Nós não sabe. Nós não sabe. Ele sabe. Aí estão monitorando ele, dado para turma telado, trajetória do bicho e tal, etc. Quando o camarada diz, vai ter furacão que eu não vou aguentar, pica a mula, fiote, pica a mula. Nós não sabemos, ele sabe. Então, meu amigo, você pega aquela montanha de dados, tá? E faz as aproximações que a gente viu aí nos outros vídeos. A gente consegue prever fazendo isso aqui, matemática? Não consegue. Não consegue. Tá? Ele consegue. Outra. Bueiro de Nova York. Tá? Você tá lá na rua. Canal Bueiro. E para quem já foi lá, e você está passando aí, o que acontece? Beleléu, você morre, meu amor, você morre. Aí a cientista foi lá, juntou todos os dados, todos os dados, e obrigado por ter me mostrado esse trabalho lindíssimo que você fez, de anos e anos, juntou todas as construções, tudo aquilo que está lá embaixo da cidade de Nova York, e fez, então, o melhor ajuste. Ela disse que nem se preocupou com qual algoritmo que ia rodar. Índice de acerto. Alguém viu essa consultoria já? Índice de acerto. Ela demorou 2 anos, pessoal, analisando os dados. O que presta, o que não presta, entra, não entra, tira, falta aqui, põe ali e tal, etc. Índice de acerto. Quem que acha que número que é esse? O que você chuta aí que vai ter de acerto? Põe aí nos comentários. O que você acha que é um bom número? Tá? Esse é o número. Você vai, pera, é só isso? Pois é. Vai lá ver os dados que a mulher tem, desde quando são, a exatidão dos dados e tal, por que ela trabalhou nos dados para chegar nesse número. Pessoal, de cada 100 pessoas que morreriam, 25 sobrevivem. E você acha pouco? Então hoje você sabe, tá aqui, então, o que eu falei para você. Hoje você entende qual é a diferença de uma matemática purista
que traduz então o pensamento de Deus em algo que a gente consiga dizer, não, este modelo é perfeito, e se ele é perfeito, eu vou agora comparar com tudo que eu fiz, e você vai ver os resultados. Se ele é perfeito, eu quero comparação. E aí, o que você acha que vai acontecer quando eu comparar com o meu modelinho lá de iterações, de design thinking, de prototipagem e de iterações? Pessoal, aquele modelinho não errou nada. 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 E você deve estar vendo aí no Excel. Eu estou passando o Excel aí para você. Faz aí. Faz aí. Não errou nada. Agora você vai ver os outros. Tá passando aí. E sem falar para mim que aquele modelinho não presta? Você quer saber só da rede neural com backpropagation e convolucional? Então cuidado, meu amigo. Saiba o que está fazendo. Muitas vezes um modelinho feito com prototipagem, daí a importância de uma boa prototipagem, um bom design thinking, um bom método sendo feito, te dá respostas muito melhores que o Python, tá? E se você sabe o que faz, você vai decidir pelo método melhor. Se você fosse investir dinheiro da sua empresa, onde você investiria? Em qual método? Qual método você quer se aprofundar? Se lá no modelinho de prototipagem eu não tenho erro. Veja aí. Curva de quarto grau, tem lá erro. Se você fizer e seguir o que ele está lá, você não tem certificado. Você perde o seu contrato. Lembra? Está atrelado a isso? Você perde o seu contrato. Vai lá no modelinho de prototipagem. Está passando aí. Então não se deixe enganar, meu amigo. Tá? Não se deixe enganar. Então aqui está a beleza do que a gente fez hoje. Eu espero que você tenha gostado muito. Tá? A gente encerra esse ciclo dessa consultoria. Agora você já consegue fazer a outra consultoria sobre data de abate animal. O que eu quero? Ponto de máximo. Derivou. Você já sabe fazer aquisição, ajuste de curva. Não tem... Pessoal, morreu essa aqui, né? O próximo vídeo, por sugestão do James, ele está recebendo perguntas, então se você tiver perguntas, me manda aí as perguntas. Ele vai selecionar as perguntas, não sei como é que vai ser feito isso ainda, tá? Vai ser surpresa para mim. Eu espero que seja tão surpresa para mim quanto para você. Eu não sei que perguntas virão, eles vão selecionar na hora para que seja algo mais interessante, nada. Vou tentar nem fazer corte no vídeo, o que tiver que ser feito vai ser feito. Então manda aí sua pergunta, tá? A gente vai responder as perguntas e já na outra semana a gente então trará uma consultoria feita com um modelo de inteligência artificial onde você concede ou não concede empréstimo. Feito da mesma forma, nós faremos dados, depois faremos todo o processo em Excel, construindo o modelo, entendendo o que eu estou fazendo, e depois o Python, tá? Do mesmo jeitinho, você vai entender passo a passo, você vai... Consultoria, vamos lá, tá? Então não deixa de compartilhar o vídeo, não deixa de assistir os vídeos anteriores. Tem interesse em trabalhar com isso? Pega lá, assiste os vídeos, chama os colegas e fala, eu vou te mostrar a importância do Data Driven Management. E aí senta com ele e mostra tudo isso aí que foi feito. Ele vai curtir. E quando ele então vir que o modelinho de prototipagem dá acerto de 100%, meu amigo, você vai... Bom, deixa pra lá. Não vou nem falar. Tá? Não deixa de fazer, meu amigo. Não deixa de fazer. Assiste os outros vídeos. Se inscreve aí no canal. Manda sua pergunta. E vamos trabalhar. Gostou? Dá o seu like. Ajuda nós. Tá? Nós precisamos aí também. Tá bom? Então um grande abraço. Obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado. E vamos estudar também. Tá bom? Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!